Olá, quarto ano, bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre duas áreas da arte: história em quadrinhos e também a música. História em quadrinhos, como a gente conhece ela hoje, ela surgiu há mais de 150 anos. Embora os homens, lá na pré-história, os homens primitivos, já contavam histórias através de imagens que eles pintavam nas paredes das cavernas. A história em quadrinhos é uma forma de arte em que se conta uma história por meio de imagens, que são colocadas em quadros e em sequência. Por isso que ela também é chamada de arte sequencial. A história em quadrinhos ela utiliza diversas áreas da arte. Além da área do desenho, da ilustração e da pintura, ela também se utiliza da área do cinema e também da fotografia. E também não podemos esquecer da arte literária, pois há história envolvida, contos, poemas, etc. Mas a história em quadrinhos utiliza seus meios próprios. São típicos dessa forma de arte, como os quadrinhos propriamente, os balões, os sons e aqueles símbolos que dão sinais de sentimento, como as estrelinhas, que simbolizam dor, a fumacinha, que simboliza raiva, desânimo, frustração, a lâmpada em cima de um personagem, informando que ele teve uma ideia, e os corações, que informam sobre paixão e amor a algo ou alguém. Importante lembrar que na história em quadrinhos há o roteiro, ou seja, a história que vai ser contada, e ela é criada pelo roteirista. Depois passa para o desenhista ilustrar a história, ou seja, contar a história através de imagem. Para a atividade da nossa aula de hoje, nós vamos ilustrar uma música. A música será o nosso roteiro. Ela contará a história e nós ilustraremos ela. Nós faremos o papel do desenhista. Mas para isso, vamos conhecer primeiro o autor das nossas músicas. Hoje nós conheceremos o músico brasileiro Toquinho. Ele é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Além de compositor, é também violonista e parceiro de grandes músicos de nome no Brasil, como o poeta Vinícius de Moraes, que compôs a música Garota de Ipanema. A música que apresentamos hoje é de autoria de Toquinho, chama-se Aquarela e ela foi lançada em 1983. Depois de fazer grande sucesso na Itália, ela foi lançada no Brasil. O sucesso foi enorme e tornou um grande marco na carreira do músico. E também virou tema de comercial da fábrica Faber-Castell, aquelas do lápis de cor e do lápis que vocês usam. A outra música que apresentamos se chama Era uma Vez e é uma parceria de Sandy Júnior com Toquinho. Ela foi feita para uma abertura de novela da Globo em 1998, que também acabou se chamando Era uma Vez. Beleza, vamos revisar um pouquinho até então? Você aprendeu um pouquinho sobre história e quadrinhos e também sobre o músico Toquinho. Agora, para a nossa atividade dessa aula, você deve ouvir uma das músicas, escolha uma delas, seguindo o link do YouTube que está na folha de atividades ou que o seu professor pode passar na aula. Escute a música escolhida e vá pensando como você poderá ilustrar ela em 4 ou 8 quadrinhos. E para criar a nossa folha e quadrinhos, você deve fazer o seguinte. Para a atividade de hoje, você vai precisar de folha, papel, também de lápis e uma caneta preta para fazer os traços dos seus desenhos e uma régua para ajudá-lo a fazer os quadros. Você também pode utilizar canetinhas coloridas, não necessariamente pretas, caso você não tenha para fazer os quadros e o contorno dos desenhos. E caso queira colorir os seus desenhos, você pode usar lápis de cor ou giz de cera, ou as canetinhas coloridas também. Vamos lá. A primeira parte é você pegar o papel e dobrá-lo ao meio, sempre pela metade. Marque bem as dobras para você conseguir vê-las depois, para poder passar a régua com a caneta depois. E assim você terá a folha dividida em 4 quadrados, 4 quadrinhos. Agora você usará a régua para riscar essas dobras. Para isso você vai utilizar a caneta preta, ou um lápis de cor preto, ou uma canetinha preta. Pegue bem a risca. Risque bem nas dobras onde você
marcou. Você pode utilizar canetinha preta, caso você tenha. Como eu falei antes, se você não tiver preta, use uma cor escura. Eu usei azul escuro. Viram só como ficou bem forte? Se você achar que é pouco 4 quadrinhos para ilustrar a música, você pode usar o verso da folha, riscar novamente e ampliar de 4 quadrinhos para 8 quadrinhos. Mas fiquem à vontade. Fica a seu critério escolher entre 4 ou 8 quadrinhos. E assim você já pode começar a ilustrar a canção que vocês ouviram, que vocês escolherem ouvir. Agora, ouça a música, escolha algumas passagens da música e comece a contar essa música nesses 4 ou 8 quadrinhos que vocês escolheram, ok? Até a próxima!